Alô, amigos, vamos para a análise do jogo. Bragantino 0, Bahia 3. Que triunfo maravilhoso. O Bahia realmente, claro, teve a expulsão, né, do jogador aos 12 minutos, isso facilitou demais, mas o Bahia, mesmo com 11 contra 11, teria condições de vencer, porque o Bahia tem muito mais time que o Bragantino. Isso que o Bragantino é o terceiro, estava na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Então, é o seguinte, ó, vamos para análise, mas antes eu peço a você, né? Te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Então vamos para análise num jogo que teve expulsão, teve gol contra. O Bahia vence o Bragantino pela primeira vez na história fora de casa, em São Paulo, e entra para o G6. Os gols do tricolor de aço foram marcados aí por Luciano Juba, teve gol contra do Guilherme Lopes e o Michel Araújo completou os 3-0. E o Bahia, repetindo, nunca tinha vencido o Massa Bruta em São Paulo, e o tabu foi quebrado hoje na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo que foi realizado aí no estádio Cícero de Souza Marques. O esquadrão venceu o Massa Bruta por 3-0, e teve um momento aí que teve show, teve olé também, né? E agora tem a pausa aí no calendário por conta aí da Copa do Mundo de Clubes, e o Bahia só volta a campo no início de julho. E aí o Bahia vai voltar para enfrentar o Fortaleza. Aí é outra competição, é a Copa do Nordeste, e a partida que será disputada aí na Arena Fonte Nova. O Bahia, no jogo, né, ele tomou a iniciativa e foi pro ataque de imediato. E a missão, né, jogo fora de casa, era continuar jogando da forma como costuma jogar dentro de casa também. Essa era a missão, o objetivo do Rogério Ceni. E ao mesmo tempo precisava resistir à pressão do Bragantino, que é um bom time organizado, né, para não repetir aí o que aconteceu contra o Bragantino na temporada passada. E nos minutos iniciais, a dificuldade, né, que o Bahia teve estava na marcação aí bem imposta aí pelos paulistas, que dificultavam o jogo pelo meio, além de subir a pressão para roubar a bola na saída de bola do Bahia, a pressão avançada do Bragantino. E nessa estratégia o Bragantino até conseguiu levar perigo ao adversário, teve um deslize na defesa que mudou totalmente o jogo. Foi aos 10 minutos, 12 minutos de partida, o zagueiro Pedro Henrique afastou mal e a bola recuou em direção ao próprio gol. Ademir aproveitou esse vacilo, né? Partiu sozinho para o ataque, mas foi derrubado perto da grande área por Andrés Hurtado. Aí teve a revisão do lance no vídeo, o árbitro marcou a falta e expulsou o lateral do Massa Bruta. E aí mudou tudo, né? O Bahia teve esse benefício e com um homem a mais, né? O Bahia teve mais espaço aí para controlar a posse de bola e teve tranquilidade para circular o jogo também. Abriu espaços do Bragantino e em contrapartida, né? O Bragantino foi forçado a tirar um dos homens de frente para voltar a completar a linha defensiva. E além da substituição, a equipe de Fernando Sebrais se fechou, né? Fechou com os jogadores que tinha dentro de sua própria área, né? Para não tomar o gol, para não levar... porque a superioridade do Bahia na partida foi recompensada duas vezes. Uma aos 30 minutos, quando o Bahia, que cercava o adversário para forçar o erro, resolveu construir por dentro. Everton Ribeiro tocou para o Luciano Juba, né? E tocou entre os volantes do Bragantino, que achou o William José com um toque e partiu para a área. O camisa 12 dominou, devolveu para o lateral esquerdo, o Luciano Juba, que jogou para a perna direita e meteu para o fundo da rede, fazendo 1-0 para o Bahia. Aos 51 minutos, o William José tocou para o Everton Ribeiro. E o Everton Ribeiro, entre os zagueiros do Bragantino, tirou a marcação com toque, belo toque do Everton Ribeiro, que finalizou forte para o gol. O chute, o Cleiton defendeu, mas a bola bateu em Guilherme Lopes e voltou para a direção do próprio gol. Era o segundo gol do Bahia.
E o segundo tempo contou com uma melhora aí do Bragantino, que conseguiu aí achar alguma forma aí para pressionar o Bahia, criou algumas chances para fazer o seu gol, e a reação do RB Bragantino na volta do intervalo obrigou o Bahia a se defender um pouco mais e aumentar um pouco a atenção na partida, o foco na partida. E, apesar dessa melhora do Bragantino, o Rogério Ceni fez as substituições, as trocas que resolveram a partida. Aos 28 minutos, Eric Pulga recebeu pela esquerda, tocou para o Michel Araújo, e o camisa 15, que recém tinha entrado em campo, recebeu fora da área e tocou um tirambaço, vamos botar assim, finalizou forte e a bola passou por todo mundo e encontrou as redes de Cleiton. 3-0, o Bahia estava resolvido o jogo, mas o Bahia poderia ter feito mais. O Bahia dominou completamente a partir daí, até deu um olé, né, na partida, e o jogo encaminhou para o primeiro triunfo tricolor contra o Bragantino no estado de São Paulo. Aí o Bahia controlou, poderia ter feito mais 1 ou 2 gols, não seria nada demais. E o 3-0 ficou de bom tamanho para Red Bull Bragantino e para o Bahia. O Bahia que entra no G6, é o 5º colocado momentaneamente, né? Porque tem os jogos atrasados aí para os times que estão ali na parte de cima, que estão disputando o Mundial de Clubes, ou vão disputar o Mundial de Clubes, que é o caso, por exemplo, do Palmeiras e do Flamengo. O Bragantino que jogou com o Cleiton, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Guilherme, Gabriel, Eric Ramírez, depois entrou o Matheus Fernandes, e o John, depois o Fabinho, Vinicinho, depois o Natan Mendes, Lucas Barbosa, depois o Eduardo Santos e Eduardo Sacha, depois o Isidro Pita que esteve na mira do Bahia, né? O time do técnico Fernando Seabra, o bom time do Bragantino. Mas hoje o Bahia foi superior, jogando com Marcos Felipe, Gilberto, depois entrou o Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba, que foi um dos destaques, fez o gol também. No meio de campo, Caio Alexandre, Jean Lucas, depois entrou o Cauli, Everton Ribeiro, depois entrou o Michel Araújo, bela partida do Michel Araújo, Ademir, depois o Kaique, Eric Pulga, também sempre valente, sempre brigador, né, com a garra de sempre, e o William José, que está começando a pegar aí a titularidade. Depois entrou o Thiago, o time do técnico Rogério Ceni. E assim foi a partida. Bahia dominou, né, digamos assim, teve mais posse de bola também, teve mais oportunidades e mereceu os 3-0 fora de casa. E o Bahia tá chegando, hein? O Bahia tá chegando. Já é o 5º colocado. E claro que depois voltam aí os clubes que estão disputando o Mundial de Clubes, né? E aí tudo se normaliza. Mas o campeonato tem agora uma pausa. Só volta aí no início de julho. E aí teremos a sequência da temporada. Você, torcedor do Bahia, o que você achou desse jogo, do resultado? Quem foi o craque da partida? Quem foi o perna de pau? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia você sabe tudo sobre o Esquadrão de Aço. A todos, muito obrigado. Beijo no coração e fique com Deus.